Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, chegou agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de causos, porque hoje, Caos dos Inscritos, vamos falar sobre mais um contato do mago. Causos dos Inscritos não, oxe, segunda-feira não é Causos dos Inscritos, segunda-feira é Causos do Mago, né? Estou fazendo a cada segunda-feira, né? Essa já é a terceira seguida. Tô trazendo os causos que eu tive com os reis enoquianos, né? Seres muito elevados dentro do sistema, cujo contato é um tanto quanto arriscado, né? E esse arriscado você pode interpretar de tantas formas quanto sejam possíveis, tá? Mas, de um modo geral, é sempre bom frisar que, em se tratando de enoquiano, cada praticante sério vai denominar de uma forma específica essas entidades, o idioma enoquiano usado de um jeito, pronunciado de outro jeito. Enfim, vejam os vídeos anteriores a esse, os dois anteriores, com Bataivar e com Edelpe Renaá, que vocês vão entender um pouco. No começo do vídeo eu dei uma introdução, né? Explicando um pouco sobre esses seres e como que é difícil chegar a uma unicidade dentro do enoquiano, né? Hoje nós temos dois grandes grupos, né? Continuando o complemento, já. Só se vocês pegarem essa introdução que o Mago tá fazendo em cada caso que eu tô contando aqui de enoquiano, já dá pra vocês terem uma base bem sólida de como que tá o sistema enoquiano e sua prática hoje em dia, né? Mas só pra vocês entenderem, hoje nós temos duas práticas centrais dentro da magia enoquiana, né? O que vamos chamar de purismo, né? Que são o quê? Pessoas que se baseiam diretamente nas escrituras dos diários de John Dee para compor sua prática enoquiana. É uma prática muito focada no sistema tal como ele foi recebido. E eu acho um pouco mais complexo, né? Porque o purismo ele envolve muita coisa que nos diários não tá muito certo. Então, creio eu que dentro do purismo vão existir diversos tradicionalismos aí e fundamentalismos que precisa se tomar um pouco de cuidado, né? Vai ter sempre aquele que vai falar, não, que o meu purismo é o certo, que o purismo do outro não é tão puro assim. Então, não sei se o purismo não se torna um puritanismo, talvez, né? E já temos o outro lado da história, que é o neo-enoquiano, né? O neo-enoquiano são os praticantes que se baseiam nos sistemas mais modernos, da sistematização do enoquiano feito aí, sobretudo, pela Golden Dawn em diante. Golden Dawn, OTO, Crowley e o que veio depois, né? A prática moderna do enoquiano. Confesso a vocês que minha tendência é muito mais moderna, né? De um neo-enoquiano do que de um enoquiano purista. Por quê? Justamente porque eu tenho certo receio com o purismo, né? Ele se torna puritanismo muitas das vezes. Então, eu não gosto de me enquadrar nenhum nem outro, porque todo mundo me pergunta, né, Mago, mas a sua prática é o quê? Afinal de contas, é neo-enoquiana, é purista, e eu odeio essa nomenclatura. Particularmente, eu não me enquadro em nenhum. Porque a minha prática não é tão moderna para se encaixar em Golden Dawn, e nem tão pura para se encaixar no purismo. Eu meio que mesclo um pouco de tudo, tentando fazer o que eu chamo de hermenêutica da continuidade. Eu chamo não, quem usa esse termo, quem criou esse neologismo foi o Papa Bento XVI, né? Hermenêutica da continuidade é pegar a tradição e tentar atualizá-la. Então é isso que eu faço na minha prática. Alguns vão chamar isso de purismo, eu não chamo porque tem elementos do purismo que eu não pratico. Por exemplo, eu não tenho uma mesa santa completamente mesa, né? Uma mesa só pro enoquiano com 4 selos de cera embaixo. Não uso uma seda vermelha em cima. Tem muita coisa do purismo que eu não faço. A minha forma de embasamento ainda é o da Golden Dawn, porque as direções das torres de vigia do universo reveladas a John Dee não é os pontos cardeais que nós temos hoje em dia. É diferente. Então, assim, eu não me considero purista por causa disso, né? E percebo que minha prática é bem diferente. Eu tenho acesso aos diários hoje, consigo ler bastante coisa. Tenho o Johann, que é o Frater Madriax, né? Que ele me ajuda muito também com inglês, arcaico.
mas ainda assim o meu interesse não é tanto purista, não. Eu acho que a Golden Dawn ela fez uma sistematização boa, ainda que se afaste um pouco do conteúdo original, né? E aí nós temos o outro extremo também que é preciso tomar cuidado, né? Era um vídeo de causa, acabou sendo um vídeo de introdução a enoquiano purista e diferenciação de purista para neo-enoquiano, né? E aí o extremo do extremo do modernismo é o povo usando enoquiano à torta e à direita para qualquer coisa, né? Então vai ter luciferianismo enoquiano hoje em dia, não entendo. Vai ter magia do caos enoquiana, vai ter um monte de coisa enoquiana aí que já foge demais do que é o sistema. Entende? Então a gente tem que ter sempre o meio. Eu sou muito a favor do meio termo. O caminho do meio, né? O caminho do meio ele não vai nem para um lado nem para o outro. Ele pega um pouco de cada e tenta manter o equilíbrio aí nessa balança, né? Eu particularmente sigo o caminho do meio e prefiro essa via, não só quando o assunto é mão esquerda e mão direita, mas, por exemplo, dentro do enoquiano, nem puritano, nem neo-enoquiano demais. Eu acho que ambos os extremos se perdem de uma forma, né? Os puritanos se perdem em seu excesso de zelo pelo sagrado, os modernistas se perdem pela sua falta de zelo pelo sagrado. Então, fica aí a minha crítica, sei que a comunidade enoquiana vai me pisotear, mas é a visão, é a minha visão, é a forma como eu vejo. Você não é obrigado a concordar comigo, tá bom? Repetindo, é a minha visão, é como eu vejo, é como eu entendo ambas as práticas. Para mim, nenhum nem outro é o correto. Eu acho que temos que fazer um complemento de tudo isso e ir para uma prática avançada que equilibre purismo com correções do neo-enoquiano da Golden Dawn, né? Essa é a minha visão, tá? Sei que muita gente vai me criticar, mas precisava deixar isso aqui claro, né? Por quê? Porque tem uma galera que, agora que o enoquiano tá popular, tem bastante mentoria de enoquiano por aí, tem a galera que sempre vem, Mago, você é purista? Mago, eu não percebo que você é neo-enoquiano. Mago, eu não sei qual é o enoquiano que você pratica. Pois bem, o enoquiano que eu pratico é o enoquiano que eu aprendi com o Frater Goya, que tá muito mais para um neo-enoquiano do que para um enoquiano purista, mas a minha experiência, desde que eu fiz a mentoria com o Goya lá 4 anos e pouco atrás, até os dias de hoje, já evoluiu bastante. Hoje eu tenho acesso aos diários, hoje eu tô revendo a forma como eu pronuncio o enoquiano, por ter acesso aos diários, então tem muita coisa se modificando na minha prática, mas eu não tô sendo levado ao purismo, eu estou justamente tentando equilibrar ambas as coisas numa prática pessoal, e é isso que o mago faz, né? E é isso, meu povo. Então, só para deixar isso claro, vamos ao caos, né? Vamos falar hoje sobre Raadiosele, ou Raadioezel, ou Raadioseel, Raadiosale. Cada um vai falar de um jeito. Esse, para mim, esse e o próximo, do próximo rei enoquiano que virá aí, são os mais complexos de se falar, né? Eu, particularmente, chamo de Raadiosele, né? Ou Raadioseel. Porque quando a gente lê no diário de John Dee, toda vez que termina em L, se pronuncia. Outra vez que o L tá sozinho, né? Sem nenhuma vogal seguida dele, se pronuncia El, como a fonética em hebraico do nome de Deus, né? Então, aparentemente seria Raadiosael, alguma coisa assim. Mas, como eu aprendi com o Goya, eu pronuncio Raadiosele até hoje. Então é assim que eu falo. E bom, por que contatei esse anjo? Voltando a tudo que tenho falado, no começo, quando eu estava investigando o enoquiano, não fazia ideia dessa preparação que hoje em dia o pessoal do enoquiano.com.br sabiamente propõe, que é uma iniciação de 20 e tantos dias, fazendo chamada 3 vezes ao dia, para te introduzir na energia do enoquiano. Eu não tive isso, né? Na época que eu fiz a mentoria com o Goya, isso não foi passado, eu não aprendi. E não que a mentoria do Goya, isso não desmerece a mentoria do meu mestre, tá? Pelo contrário, enaltece, porque o homem foi o primeiro a trazer o enoquiano para o Brasil. Então, só estou falando a título de, na época eu não tive esse conhecimento e não sabia que deveria fazer, ou que poderia ser feito, uma prática teúrgica de iniciação no sistema, tá? Hoje em dia é recomendado que se faça, eu também recomendo. Não fiz, mas recomendo que se faça.
Então, quando comecei a praticar enoquiano, já estava desenvolto um pouco na fonética, já sabia falar e tal, fui fazer os rituais. Em vez de eu começar de baixo para cima na hierarquia, não, a burra aqui foi fazer o contrário, fui de cima para baixo, fui falar com os reis para entender os quadrantes, né? Poderia ter falado com os sêniors, que explicam isso muito bem, poderia ter feito todo um outro caminho, né? Mas por querer uma experiência direta com os reis e achar que poderia ser melhor, né, fui falar direto com os reis. Para mim funcionou muito bem, não em todos os casos, né? No caso de Edelperrenaa, que é o rei do fogo, não foi muito boa a experiência, mas com todos os outros foi bem frutífera, inclusive com o rei da água, né? Bom, vamos lá. Radiocele, Radiocel, como você queira chamar, apareceu para mim com uma forma feminina, né? Fiz o ritual de evocação, deixa eu tirar esse mouse daqui. Fiz o ritual de evocação formal, como deve ser feito, tudo certinho, né? A chamada da água, se eu não me engano, é a 4ª chamada, tenho quase certeza que sim. E fiz a chamada, evoquei e tal. Na hora que eu chamei, uma energia de umidade penetrou o ambiente, né? Aqui, eu lembro que tava relendo meu diário antes de fazer o vídeo, eu lembro que eu coloquei entre parênteses no meu diário que eu não lembro especificamente, que eu não podia dizer especificamente que isso era um efeito, uma sensação da evocação, né? Por quê? Porque era época de verão, quando eu fiz a evocação de Radiocel, né? E como era época de verão, é um tempo muito úmido aqui em São Paulo. É o tempo onde tem mais chuva e tudo mais. Mas, ainda assim, a sensação de molhado, isso sim era um sinal claro da evocação, né? Uma sensação de umidade. Sabe quando o corpo parece que tá molhado com gotículas de água, uma coisa estranha assim? Era essa sensação que eu tinha. Quando você sai do chuveiro, isso, é exatamente isso. Quando você sai do chuveiro, não se seca direito. Mais ou menos essa sensação que eu senti dentro do meu corpo, né? Dentro por debaixo da túnica cerimonial. E aí eu já percebi que tinha uma alteração energética no ambiente que a entidade veio. Radiocele, Radioezel, como você queira chamar, apareceu pra mim na bola de cristal rapidamente, né? A manifestação foi rápida no Scrying. E por isso que eu digo, treinem Scrying. Inclusive tem o curso do Mago, fica aí o jabá. Mas treinem Scrying porque quanto mais afiado você for no Scrying, se você um dia for praticar um ritual de evocação, mais fácil vai ser de você ver a entidade, conversar diretamente com a entidade, sem muita enrolação, né? O que facilita todo o processo ritualístico. E, bom, apareceu pra mim. E quando apareceu em forma aquosa, um corpo humanoide aquoso, com cauda de sereia, enorme assim. Na cauda de sereia, alguma das... Como chama aquilo? Escama. Alguma das escamas, né, tinham olhos em vez de escama. Eram olhos como de peixe, sabe? Em vez da escama. E foi bem interessante ver tanto de olho naquela cauda. Era um corpo feminino, então tinha seios femininos, né, expostos, tudo azul, o corpo aquoso, 6 pares de asas também. As asas, em vez de... Como que eu posso explicar isso? Em vez de asa de anjo com pena, eram formadas de gotas grandes de água, né, enormes gotas de água que de alguma forma formavam a asa dela, né? E carregava um cálice enorme de ouro em uma mão e na outra mão um tridente de ouro que estava escrito os nomes de Deus que comandam, que no caso seria Mepere, Ahesele, Gaiole, na pronúncia que eu aprendi com o Goya, na pronúncia que eu estou reformulando, ainda não sei muito bem como seria, estou em processo de aprendizagem de uma nova pronúncia mais fiel aos diários de John Dee, né? E bom, apareceu dessa forma e eu perguntei, né? Perguntei sobre o reino da água, perguntei o que fazia, o que não faziam. Na hora, a primeira coisa que ela me disse, que está escrito no meu diário, é que o reino da água não se explica pelo racional, se explica pelo emocional.
e que não há como entender pelo intelecto e sim pelos sentidos. E aí ela ia me levando, esse foi um ritual extenso, né? Diferente do ritual com o Anjo do Fogo, com Edelpe Renaá, com Ra-Diosele, foi um ritual extenso. Eu tenho anotado, eu sempre anoto o começo e o fim do ritual. Pelo meu cálculo, deu 3h30 para mais, porque eu não anotei exatamente certinho, não. Então foi umas 4 horas quase de ritual aí, tá? E aí o rei foi me levando, rei barra rainha, né? Foi me levando em cada uma das regiões. Agora, terra da água, fogo da água, ar da água e água pura. E cada uma dessas regiões ia me trazendo sentimentos diferentes enquanto passávamos por ele, né? É como se o reino fosse cada região, né? Um aspecto de água diferente. Então, terra da água era um pântano, né? Um pântano lodoso. Água pura era o mar. Fogo da água era uma espécie de rio de fogo, como se fosse uma lava quando vai pro mar, sabe? E fica aquela coisa estranha. E ar da água era chuva, né? Era chuva, muita chuva, um lugar com muita chuva. E bom, cada lugar desses me trazia um sentimento diferente, que eu não vou explicar um por um, mas que eu tenho anotado até hoje, o que cada um me trouxe. E aí ela falava pra mim, né, durante as explicações vagas que me dava, porque ela queria que eu sentisse, né? Ela queria que eu tivesse uma experiência emocional, sensitiva de tudo aquilo. E aí me trazia o que cada um desses reinos podiam trazer. No reino da água pura, falando por cima, eu senti muito uma sensação de excitação, amor, prazer. No reino da terra da água, era como se todos os sentimentos estivessem aterrando, ficando baixos, pequenos, meio apático, sabe? Meio indiferente. No reino do ar, da água, eu já sentia a expansão dos sentimentos, a coisa inflando, ficando forte demais. No fogo da água, uma excitação mais sexual. Então cada um foi trazendo sentimentos relacionados aos meus afetos, né? Que foram se distinguindo conforme a gente passava, né? Por eles. E foi muito mais do que isso, eu te expliquei por cima, assim, né? Mas foi bem mais coisas do que essa questão genérica que eu trouxe, né? E o que eu acho interessante de elucidar também é que foi um contato longo. Então, assim, durante todo o processo de visão, as sensações se alteravam muito. Tanto que eu terminei rindo, chorando, durante várias vezes, né? Durante todo o processo de evidência com essa energia. E, bom, foi um contato super suave, né? Não teve muitas manifestações, assim, fortes, como no caso de Edelpe Renaá e tudo mais, mas me trouxe um conhecimento muito sensorial, né? E é claro que o interessante de saber é que não só esse conhecimento sensorial, ou esse conhecimento espiritual de cada torre perpassa o conhecimento externo do que as entidades podem fazer, mas o conhecimento interno da minha própria energia, né? Porque ao contatar fora, eu também contato dentro a minha própria energia, que é formada desses elementos. Então, foi muito interessante perceber. E aí, claro, né, alguns segredos que não podem ser contados, que eu tive com Ra-Diosele, que me trouxeram um conhecimento já experimentado posteriormente com as entidades, que vão muito além do que estava nos diários de John Dee, ou de breves explicações que a gente vê em alguns escritos modernos sobre Enochiano, que são os anjos do transporte, né? Os anjos que transporta o quê, gente? Então aí a gente vai entendendo melhor o que esses anjos fazem de fato quando a gente tem contato com o rei, né? E aí eu fui obtendo uma maior compreensão. O interessante, que eu acho importante destacar no vídeo, é que nesses contatos só foi falando que os anjos menores faziam, né? Em todo o contato que eu tive, os anjos sêniores meio que não foram tão abordados. Eles só eram abordados como os príncipes que governavam, os anciões que governavam os menores, né? Os mais velhos que governavam e guiavam os mais novos na região.
mas não era apontado o que eles faziam, o que deixavam de fazer. Isso foram contatos posteriores, né, que eu fui obtendo com eles para entender como era a energia de cada um dos sêniors, né? Mas a princípio, os reis me mostraram sobretudo a função dos anjos menores de cada subquadrante. E isso, para quem estava começando no rolê e até hoje, serviu como base para muita coisa que eu fiz dentro do sistema enoquiano, inclusive ritos coletivos, né? E advindo dessa experiência. Então é por isso que eu falo que, apesar de ter sido um pouco imatura a minha experiência, né, um pouco precipitada por lidar com reis logo de cara dentro do enoquiano, foi muito benéfico, né, a longo prazo. Por mais que, com EDLP renal, eu passei mal, fui parar no hospital e tudo, mas ainda assim foi benéfico o contato. Ainda assim trouxe um conhecimento, uma energia intensa de exploração maior sobre mim. Então cada um desses seres deixaram impregnado uma coisa dentro de mim, que são as virtudes do mago, né? O querer, o ousar, o saber e o calar, atribuído a cada um desses elementos. E foi bem bacana perceber isso no meu dia a dia pós-ritual. No caso da água, eu fiquei muito mais emotivo, mais sensível pós-ritual, né? E aí vai equilibrar a água com terra, né? Fazer aterrar as emoções um pouco aí. E foi bem bacana a experiência. Tive outras experiências já com Ra Diosalê. Acho que de todos os anjos reis foi o que eu mais contatei. Mais para causas teúrgicas, para equilibrar minhas emoções, porque eu sou uma descompensada, né? Para trazer amor próprio, para trazer muitas coisas internas que me ajudaram, que me amadureceram, que me fizeram evoluir, superar muitas coisas de trauma, que eu passei por muita coisa nessa vida. Então, Ra Diosael, Ra Diosalê, como queira chamar, é a sênior que eu mais contatei, mais vezes, pelo que eu tenho de registro, e que mais me ajudou em processos emocionais difíceis, sabe? A nível enoquiano, claro, né? E é isso, gente. Acho que não tenho muito mais o que falar. Eu queria trazer cada um dos reis, mas como Ra Diosalê foi algo muito mais íntimo, algo muito mais sensorial, é muito difícil expressar aqui em palavras tudo sobre a experiência, né? O máximo que eu consigo exprimir é, tal coisa, sei lá, terra da água gerou apatia, enquanto água pura gerou excesso de choro. E no final de tudo isso, depois do contato, né, quando me despedi dessa entidade no fundo do mar, que saí do Scrying e voltei para minha vida cotidiana, eu estava namorando com meu ex, né, na época, e eu me percebi muito mais emotivo. Chorava por nada, chorava por qualquer coisa, de repente batia bad, de repente batia alegria, parecia uma bipolaridade emocional, até que eu fui acalmando isso, aterrando isso aos poucos. Por isso que é importante, né? Imagina os danos que isso poderia ter causado em mim se eu não soubesse antes como trabalhar magia elemental internamente, né? Porque, por exemplo, com o fogo, enquanto eu estava no hospital, eu fui me munindo de energia de água. Isso me ajudou a me recuperar. Com a água, eu fiquei com excesso de energia de água dentro de mim devido ao contato intenso, muito emotivo e tudo mais. O que eu fiz? Energia de terra. Fui trazendo energia de terra para aterrar esse excesso de emoções. Agora, se é você, um Zé qualquer um que está chegando na magia agora e quer lidar com essa energia e não sabe manipular a energia elemental antes, aí o contato com o reis é extremamente nocivo e eu não recomendo, porque é praticamente impossível que isso não te afete internamente, tá? E isso não é experiência minha. Todos os magistas que eu conheci que contataram essas entidades reis relatam que sequelas do contato é normal que se fique, né? E a gente vai aterrando ou equilibrando isso com a energia elemental oposta àquele elemento, né? Já fica aí a dica também para magistas que já estão se aventurando nisso. Mas também informo que o contato é sim arriscado. Os alertas que a Golden Dawn deixou lá por Regardier, por outros praticantes, deve ser levado a sério, né? Deve ser tomado em conta. Contato com reis elementais enoquianos é muito arriscado. Deixa sequelas. Se você, por exemplo,
for muito desequilibrado emocionalmente, você vai por água abaixo. Por exemplo, uma pessoa depressiva contata a rádio Ocelê só para ter sabedoria ou só para ter o contato como eu fiz, as sequelas pode deixar ela tão mais melancólica que isso prejudique muito mais seus sintomas de depressão. Então é por isso que magia exige, antes de mais nada, um profundo conhecimento interno, tá bom, minha gente? Atentem-se a isso, por favor, porque eu sei que tem uma galera que vê os causos que o mago traz e fica empolgado para trabalhar com a entidade em questão. Reis enoquianos, eu realmente não recomendo que vocês façam isso, tá bom? E é isso, meu povo. Então, quando esse vídeo for pro canal, já vai ser o último dia de julho, eu acho, ou o 1º de agosto, não tenho certeza, que eu tô gravando ele antes, porque eu estarei viajando, né? E já deixei o spoiler nos vídeos anteriores, deixo aqui novamente. Rito coletivo de agosto será de quebra de demanda pesadona. Aqui já digo porque provavelmente, ainda não é certeza, mas provavelmente será com a heptarquia de Saturno. Vamos usar os anjos de Saturno para dar uma quebrada nas coisas ruins. Não tenho certeza se será com a heptarquia de Saturno ou com os anjos da Terra, ainda tenho que ver certinho, mas vai ser com magia enoquiana novamente, tá bom? Então já se prepare, porque esse é um ritual que eu recomendo para todo mundo, né? Porque quebrar demanda, limpar coisa ruim, nunca é demais. Também vale informar que o curso de tarô ainda está em desconto, ainda está em promoção. Se você quer adquirir um curso de tarô que vai muito além de um curso de tarô, eu recomendo que você aproveite a promoção. Tá com R$350 de desconto, tá bom? Se você quer também fazer o curso de Scrying, tá aí gravado, segue lá na Hotmart. Quer fazer ritual individual com mago, já sabe o valor, custa R$2.000 aproximadamente, depende da intenção, claro, mas aproximadamente isso, geralmente isso. Se você tem condições de arcar, me chama que eu vejo se eu quero atender o seu ritual ou não. Também a agenda do mago está aberta para leituras oraculares agora em agosto, então se você quer passar pela bola de cristal, mesa real, leitura de tarô, de runas, de pêndulo, do que for, chama que a gente faz acontecer. Missa enoquiana sempre no começo do mês. Enquanto estou gravando esse vídeo, ainda não tenho data para missa enoquiana devido a que estarei viajando. Tá bom, meu povo? Então, demais. Fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!